Olá, este é o Metalcast, o podcast do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Estamos aqui na nossa nova temporada, sempre com assuntos interessantes, importantes e que impactam a sua vida. Então, fique conosco no nosso Metalcast. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Você se lembra da Operação Hipócritas, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em maio de 2016? Pois é, no finalzinho do ano, a empresa de autopeças Robert Bosch, daqui de Campinas, foi condenada a pagar uma indenização por dano moral, coletivo e individual aos trabalhadores lesados. A condenação atual, ela abrange 86 trabalhadores, todos prejudicados pelo esquema de corrupção do qual a Bosch fazia parte. E que tinha como objetivo alterar o resultado de laudos médicos periciais. O valor da condenação é de quase 2 milhões de reais. Sabe mais, luta melhor. Para aprofundar esse tema, discutir aqui com a gente essa operação, como ela começou, contar toda essa história, nós estamos com o Dr. Marcelo Martins, que é um dos advogados do departamento jurídico do sindicato. Olá, eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo conversar sobre esse assunto tão importante que envolve tantos trabalhadores aqui da nossa base territorial. Também com Maria Angélica Rodrigues Leite, que é da categoria, já faz parte da categoria há 16 anos, há 10 anos é trabalhadora na Bosch e hoje é diretora do nosso sindicato. Eu agradeço a você, Glorinha, ao Marcelo, ao Dr. Marcelo, por me convidarem para fazer parte desse bate-papo, porque esse assunto é pertinente aos trabalhadores da Bosch. Então, assim, eu agradeço a vocês por me convidarem também para debater esse assunto. Um prazer, gente, estar com vocês aqui. Viu? Então, vamos começar fazendo uma espécie de contextualização aqui. No dia 17 de dezembro, a juíza da primeira vara do trabalho de Campinas, analisando as provas produzidas, constatou que a empresa Robert Bosch pagou propina aos peritos judiciais para prejudicar diversos trabalhadores que pleiteavam seus direitos na justiça. A condenação da Bosch é o fato mais recente, né, da Operação Hipócritas. Mas essa história, ela começou por volta de 2014, né, doutor Marcelo, aqui no terceiro andar do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região. Conta pra gente, por favor, como começou esse estudo, como foi o trabalho do departamento jurídico até chegar à deflagração da Operação Hipócritas em maio de 2016. Tá certo, vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante situar todos que estão nos assistindo sobre a importância das perícias judiciais em processos trabalhistas, né? Quando um trabalhador ou trabalhadora entra na justiça pleiteando algum direito relacionado a uma doença do trabalho ou um acidente de trabalho, ele pleiteia uma indenização e às vezes a reintegração ao emprego, né? Porque talvez ele tenha sido demitido, enfim. Então, nesses processos, é designada uma perícia judicial. O juiz que não tem conhecimento em medicina, para julgar o processo, ele depende de uma prova técnica. Então, ele nomeia, nesses casos, um perito judicial, que são cadastrados na justiça, no Poder Judiciário, para analisar aquele caso, dizer se o trabalhador tem uma doença, em que condições foi adquirida, se aquela doença gerou ou não uma sequela, se ele está incapacitado, se ele tem incapacidade parcial ou total, enfim. E aquele resultado da perícia
Na maioria esmagadora dos casos, decide o processo. O juiz se utiliza dessa prova para julgar o processo. Então, esse é o primeiro ponto importante. A perícia é crucial. Nesses casos, ela é crucial, é fundamental para os processos. Então, feito esse esclarecimento inicial, o que o sindicato e o departamento jurídico começou a verificar? Lá em 2012, 2013, já havia reclamações de trabalhadores que participavam das perícias judiciais e chegavam, informavam o sindicato, falavam, olha, eu achei minha perícia estranha, o perito nem olhou meus documentos, estava na perícia, ele fez umas manobras, não me fez as perguntas, ficou conversando e não se interessou. Então a gente fica tendo esse sentimento dos trabalhadores. O trabalhador é o maior interessado, então ele sabe. Então ele vai trazendo essas informações para a gente. E, aliado a isso, como o sindicato, nestas ações em que defende trabalhadores e presta assistência técnica, porque nós temos um departamento de saúde, quando é nomeada a perícia, as empresas, em geral, elas têm um assistente técnico, um médico que acompanha essa perícia, que acompanha a perícia. E o trabalhador, muitas vezes, quando procura um advogado particular, por exemplo, ele não tem assistente técnico. Vai o trabalhador na perícia, vai o assistente técnico, que é o médico que defende a empresa ali, naquele ato, e o perito judicial. Escolhido pela empresa. O perito judicial é escolhido pelo juiz. Então, o assistente técnico da empresa, fazendo as vezes da empresa ali, contratado pela empresa, para defender os interesses dela. O perito judicial, que é nomeado pelo juiz, que em tese seria isento, é para ser isento, isso que a lei diz, né? E o trabalhador, ou trabalhadora. Quando essa perícia envolve uma assistência do sindicato, em geral, eu não estou dizendo que todos os trabalhadores que procuram advogados particulares não têm essa assistência, mas a grande maioria não tem. Geralmente o advogado não contrata, porque fica caro para ele pagar um assistente técnico, né? Então, nos casos em que envolve o sindicato, o que aconteceu? Foram sendo apresentados laudos periciais, né, nos processos, em que nós verificávamos que havia uma desconstrução da tese dos trabalhadores, em geral. Uma desconstrução, era uma prática. Você via laudos periciais todos desconstruindo a tese do trabalhador, de que não havia nexo de causalidade, ou seja, não havia relação com o trabalho. Ou quando era inevitável não reconhecer o nexo, ou seja, o nexo, havia uma CAT, o trabalhador tinha sofrido um acidente, tinha caído. Então isso não tinha como negar. Mas aí reconhecia-se o nexo e o laudo dizia que o trabalhador não tinha incapacidade, ou que aquela incapacidade dele não atrapalhava o desempenho dele no trabalho. Então nós fomos verificando ao longo do tempo essa prática. Um acúmulo de laudos, de situações, de laudos semelhantes. Você olhava um laudo, olhava outro laudo, e via que aquilo era quase que uma desconstrução da tese do trabalhador. Então, a partir disso, né, o que nós fizemos? A partir dessa desconfiança, nós começamos a perceber laudos muito parecidos, discutindo as doenças, muito parecidos, né? Parecia um padrão, assim, uma cópia. Uma certa cópia mesmo. Um modelo para desconstruir, para negar o direito do trabalhador. Olha, esse é o caminho que a gente vai seguir. E aí, então, aliado a essa desconfiança toda, o trabalhador vinha trazendo essa informação. Nós conversamos com nossos médicos, falou, olha, esse caso aqui é gritante, tem esses tais elementos, tem esses exames, esses laudos. E aí, o laudo, de alguma maneira ou de outra, vinha negando a doença ou a incapacidade do trabalhador. Então, o que nós resolvemos fazer lá em 2013, 2014? A desconfiança, naquele momento, envolvia, até então, uma montadora de automóveis, né? Porque os laudos contra aquela empresa eram todos negativos. Chamou muito a atenção, não tinha laudo positivo. Uma montadora que trabalha em ritmo intenso, muitos trabalhadores lesionados na época, né, e até hoje, mas era muito trabalhador lesionado aparecendo no sindicato com os exames, com os laudos, com cirurgias realizadas. E aí, então, o que nós resolvemos fazer? Nós
pedimos uma certidão na justiça, uma certidão de todos os processos que existiam até aquele momento contra essa montadora de automóveis. Isso é possível fazer até hoje. Você pede uma certidão e aparecem os processos. A partir disso... Vai tipo entabulando, assim. Entabulando. Né? Tem todos os processos contra aquele determinado empregador. Nós obtivemos essa certidão, mas a certidão, ela não diz, ela só diz o número do processo, né? Ela não diz o objeto da ação. Então, o que nós fomos fazendo? Nós tínhamos que olhar os processos. Hoje, esse olhar é de um processo digital. Hoje você olha ou vê um processo, analisa ele no processo eletrônico, você vê de casa, você vê do computador, você abre as páginas do processo. Mas na época não era assim ainda. Você tem que ir no balcão, pegar o processo físico, né? Então, o que nós fizemos? Nós destacamos uma pessoa do departamento jurídico com aquela certidão e ela foi no balcão da Vara do Trabalho, na Vara do Trabalho de Sumaré, na ocasião, que era a vara única e ainda é vara única. Então, com aqueles processos, os números da certidão, ela ia pedindo no balcão os processos, porque é possível, qualquer pessoa pode ver a exceção. Ela foi fazendo um levantamento. Ela foi fazendo um levantamento. Então, ela pedia os processos no balcão, o processo que estava disponível, ela verificava se o objeto era de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, opa, isso aqui ela separa. E aí ela tirava cópias das principais peças daquele processo. Quais peças? A petição inicial, a defesa da empresa, se já tinha laudo pericial, quem foi o perito que foi nomeado. Um dossiê. Quem era o perito, qual o resultado do laudo, que setor, qual a doença que aquele trabalhador alega, qual o resultado, se tinha sentença, como foi a sentença, se foi procedente ou foi improcedente. Então nós fomos fazendo uma espécie de dossiê, um arquivo de documentos. Por que nós fizemos isso? Porque não bastava ao sindicato, diante da desconfiança, fazer o levantamento só com os nossos processos, os processos ajuizados pela entidade, que eram bastante, mas eles não refletiam a totalidade, ou uma grande massa de processos, que também envolve trabalhadores com advogados particulares. Então nós tomamos essa iniciativa de fazer esse levantamento e tiramos cópia de muitos processos. A partir disso, fomos fazendo uma espécie de planilha, um dossiê mesmo. Olha, processo fazendo tal... as conexões, As né? conexões. Então, para você ter uma ideia, a nossa surpresa é de que um perito, ou dois peritos, mas um perito, para essa montadora, monopolizava as perícias judiciais. Ele era nomeado em quase todos os processos dessa empresa. Quase todos. E aí nós vamos ver os resultados e os laudos comparados. Todos eram negativos em relação ao trabalhador. Ou negava anexo, negava que a doença teria ocorrido no trabalho, né? Ou negava a incapacidade quando era impossível negar o nexo. É isso que nós fizemos. Então, tudo prejudicando o trabalhador. E aí as sentenças daqueles processos, invariavelmente, eram improcedentes contra os trabalhadores. Porque, e favoráveis às empresas. Sim. Então, embora o juízo possa julgar contra um laudo, mas o juiz, como não tem conhecimento técnico, médico, né? Ele confia no perito que ele nomeou. Então, aqueles casos geralmente são improcedentes. Quando a perícia é negativa, ou a perícia diz que não tem doença do trabalho ou incapacidade. Então, as sentenças vinham assim. Então, foi esse o levantamento que nós fizemos. Achamos estranho, porque, inclusive, laudos periciais, os laudos de situações distintas, você via um copia e cola, para ser bem claro e objetivo. Colagem de situações, sabe? Você via que o laudo usava o mesmo fundamento para vários processos. O mesmo fundamento, as mesmas perigoso situações. Até o nome do documento, né? Teve casos assim, mas teve casos que chamou a atenção de pegar... Você vê que não era aquele caso e ele descreveu o trabalhador como se fosse outro, para você ter uma ideia. Então chegou a esse ponto, assim, em alguns casos, né? Então foi isso que o sindicato fez. A partir disso, uma apuração. Uma apuração. Ó, profunda, né? Nós sentimos um cheiro de farejamos um problema ali. Essa apuração chegou na sua totalidade? Não. Viu todos os casos? Nós fizemos um levantamento porque a ideia era tirar uma quantidade que fosse razoável
para ter uma boa amostragem. Uma amostragem. Que era impossível ver todos os processos, né? Ok. Nós fizemos uma boa amostragem para ver aonde a gente ia chegar. E a gente chegou a essa conclusão com vários processos. A partir disso, nós fizemos esse dossiê. Ó, tem coisa errada aqui. Bem inconsistente. Bem consistente, tem problemas nos laudos. E aí teve uma sacada no finalzinho. Isso acabou repercutindo um pouco na época, porque as pessoas viam alguém ali do sindicato pedir os processos e ficar olhando os processos no balcão e tirando cópias. E aí isso fica ali as pessoas percebendo que estava acontecendo isso na vara, né? Que o sindicato Gerou uma curiosidade. que o sindicato está vendo esses processos? Está toda hora, todo dia aqui tem alguém vendo 2, 3, 10 processos e tal, tirando cópias, né? E em um determinado momento, um advogado nos procurou, que conhecia a gente, um advogado particular. Falou, doutor, tem um problema, queria conversar com vocês, mas tem que ser em outro lugar e tal, porque tem um perito que me procurou para falar alguma coisa estranha. E aí, a partir disso, a gente conversou com esse perito, e o perito disse que quando ele foi fazer uma perícia, ele entendeu que houve ali uma tentativa de cooptação dele numa perícia judicial desta empresa. Ele entendeu isso, o perito. Tá. E aí ele não quis entrar no esquema. Tá, Não é que ele não quis, ele não entrou no esquema e achou estranho e falou, isso não é para mim, e ele topou prestar uma declaração sobre isso também. Tá. Então nós fizemos um dossiê com base em tudo isso e ainda tinha esse perito para prestar um depoimento, e aí nós levamos isso tudo para o Ministério Público para que o Ministério mais gente estava sabendo disso, mas não tinha esse processo para poder ir agregando, né, as informações. E a partir desse momento as coisas começam a se juntar, um quebra-cabeça, criar mais, né, corpo. E aí nós apresentamos esse estudo para o Ministério Público do Trabalho, que era o competente. Juntamos todos aqueles laudos, era uma gama enorme de documentos, né, e um relatório final. E a partir disso o Ministério Público se encarregou da investigação, que aí começou Aí que deu a deflagração da Operação Hipócritas. É bastante coisa, né? É bem minucioso, né? Cheio de detalhes, e a gente vai conversando aqui. Então, Angélica, é o seguinte, esse estudo do Departamento Jurídico, ele focou inicialmente uma grande montadora de automóveis de Sumaré, né? Mas, pelo que a gente viu, acabou encontrando semelhança aí em vários outros casos de trabalhadores de empresas de outros segmentos também, né? Parece que tem alguma coisa de eletroeletrônicos, agora se confirmou de autopeças, né? Então, assim, o que a gente sabe é que tem muitos casos de trabalhadores adoecidos que eles acabam até demitidos pela empresa, né? E aí entra novamente o trabalho do departamento jurídico nas reintegrações, que são importantes e são várias também. Sim. Falando especificamente na Bosch, são muitos os trabalhadores lesionados lá? São muitos, Glorinha. E eu falo para você que são muitos os adoecidos e são muitos os que estão adoecendo. Né? E aí, diante de uma prática, né, dessa que foi deflagrada, né, nós ficamos assim preocupados, porque o Dr. Marcelo acabou de falar sobre as perícias, né? E aí ele conduziu de uma forma de que tem o perito, tem o médico. Não. Hoje em dia, numa perícia dentro de uma empresa como a Bosch, tem várias pessoas. Tem, de um lado, o trabalhador, e de outro lado, tem às vezes 5, 6, né, pessoas da parte da empresa. Isso também pressão, né? Caracteriza uma pressão ali, né? E muitas vezes, como nós, diretores que estamos dentro da fábrica, não somos citados naquela ação naquela ação ali ou naquela perícia, então nós não podemos acompanhar, nós somos impedidos de acompanhar, né? Então, assim, mais uma vez o trabalhador acaba sozinho, né? Ficando sozinho, descoberto ali, né? E numa fase difícil da vida que ele está adoecido, né? Realmente. Ele está acometido
tá fragilizado, tá com medo. Sim. Né? E aí vem toda a empresa em cima. E aí ele se sente ali acuado, sozinho, né? Isso é muito difícil para o trabalhador, sabe? E realmente o que tem acontecido é o ritmo acelerado adoece demais. Né? Aí tem doenças como a LER, como a bursite, tem doenças auditivas. Então, assim, é uma gama de doenças que acomete o trabalhador e ele acaba ficando descoberto. Ele acaba ficando do lado mais fraco da corda, né? Que nem diz, no equilíbrio de uma corda, o trabalhador é a parte mais fragilizada, mais fraca. Por isso que tem acontecido coisas como essa que o Dr. Marcelo acabou de falar com a gente aí. Né? E o trabalhador, ele cala a dor, né? Cala. Com esse medo, né? Ele cala, ele trabalha doente, achando que talvez vai melhorar. Exatamente. Ele fica nessa situação ali, por conta do que você está dizendo, né? Exato. Tem trabalhadores hoje em dia que são adoecidos, mas eles não têm coragem de buscar ajuda, de buscar um tratamento. Isso só agrava a situação dele. Por conta do que eles estão vendo, né? Vendo os trabalhadores que já são adoecidos sendo demitidos, depois, posteriormente, sendo reintegrados de uma forma, assim, que também mexe com a parte psicológica deles. Então, assim, eles têm, assim, na frente deles, como que se diz? Eles têm, assim, na frente deles, o exemplo do que acontece com o trabalhador quando ele adoece. Já tem a perspectiva de um sofrimento posterior, né? Ele não quer passar por aquilo, né? Exatamente. O quanto ele vai se desgastar nesse processo, né? De buscar ajuda dentro da empresa, buscar ajuda junto ao INSS, né? Então, assim, é um desgaste, né? Muito, ruim para ele, é um desgaste físico, psicológico. Então, ele acaba desistindo. Isso também é muito ruim para o trabalhador. Então, assim, ele tá num jogo que ele não sabe onde ele vai. Né? Sim, e tudo tá fragilizado, né? Tá contra Esse ele. que é a situação, porque quando ele tá ainda com um laudo, exames que comprovam, né, a enfermidade, a doença, mas quando é alguma coisa relacionada ao emocional, ao psicológico, imagino que deva ficar muito mais, né? Porque não tem o que comprove, né? O quanto ele está deprimido, o quanto ele está ansioso, o quanto ele está estressado. É complicado, né? E aí vem a empresa com a tropa dela, né? Exato. E ele fica ali frente àquela tropa, sozinho e tendo que justificar, mostrar o quão adoecido ele tá. Exato. Né? Mas de uma forma muito solitária, né? Sim. E ele porque o médico dele não tá lá com ele, né? Para ajudar a explicar. E ele tem que explicar para um outro médico que está a serviço da empresa tudo que ele sente, né? E esperar qual é a avaliação, né? De um médico que não está a favor dele. Né? E eles pensam assim que, às vezes, olha, eu alcancei um B91, né? Eu alcancei um benefício que me resguarda, que me protege. Mas não, né? Além deles ter todo esse caminho até chegar, né, a um benefício como esse e acha que está resguardado, de repente vem uma demissão. E aí é onde entra, né, o sindicato. A importância de ser sócio do sindicato, de ser sindicalizado, né? Aí entra essa importância, né? Nós estamos ali para lutar, para buscar, para fazer parte, para dar a mão, para encaminhar, para dar direção para cada trabalhador que está necessitado desse tipo de ajuda, né? Exemplo disso, as reintegrações, né? Exato. Mesmo ele achando que ele está seguro, a empresa demite ele, a gente aciona o jurídico do sindicato, né? Para que haja, para pleitear na justiça a sua reintegração. Então, assim, é um caminho muito longo a se seguir, viu, Glorinha? E a gente não tem certeza de nada. Sim. E como que a gente conscientiza, hein, os trabalhadores de que o adoecimento no trabalho é um caminho sem volta? Olha, Glorinha, é difícil conscientizar os trabalhadores, viu? De encorajar eles, mas nós temos feito esse trabalho dentro do chão de fábrica. Dentro da Bosch, hoje nós somos em 4 diretores, né? Então, nós buscamos afinco isso. Nós falamos muito para os trabalhadores sobre a CIPA. A CIPA é uma ferramenta que ela é importantíssima para o trabalhador. Porque os cipeiros, aqueles atuantes, por isso que é importante o trabalhador ter a consciência de votar num cipeiro que vai trabalhar em prol
de nós trabalhadores que estamos dentro da fábrica. Isso é importante porque ele localiza, ele identifica os riscos que o trabalhador ele está correndo, né, para sua capacidade laboral. Ele tem essa função, né? Mapeia os riscos na fábrica. Exatamente. E os vários tipos de riscos, né? Os setores, né? As avaliações de risco, as áreas mais perigosas, né? Exatamente. Para a ocorrência de acidentes, de doenças, isso é importante mesmo. Isso. Além do dirigente sindical procurar o cipeiro lá engajado, né? Exato, engajado. Isso mesmo. Aquele que realmente está trabalhando não por estabilidade, né? Não do lado da empresa, porque tem os cipeiros que trabalham do lado, apesar dele ser um trabalhador, apesar dele também ter o risco de adoecer laboralmente, né? Ele ainda assim ele tem uma ilusão de que a empresa ela é a família dele, que ela é amiga dele, mas não, ela é capitalista, ela visa o lucro e esse lucro é retirado da força laboral de cada trabalhador ali dentro. Então a importância de um cipeiro engajado, de você identificar esse cipeiro. Normalmente o sindicato apoia os cipeiros que são engajados nessa luta, de buscar melhorias, de buscar a saúde do trabalhador, entendeu? De melhorar, sabe? De auxiliar o trabalhador nessa linha. É isso. O cipeiro, a CIPA é importantíssima dentro da empresa. Às vezes não se dá muita importância, se fala, olha, de novo CIPA, né? Outra eleição de CIPA, sou obrigado a votar na CIPA. Não, você tem que ser conscientizado de que a CIPA pode salvar vidas, sua vida, né? Exatamente, vidas. Depois que você adoeceu dentro de uma empresa, realmente fica muito difícil o caminho a se seguir por aí, viu? Você sabe que você falou da questão da CIPA, mas a gente tem percebido essa questão do enfrentamento das empresas com a CIPA, né? As grandes empresas, né? Sim. Essa batalha, né? Que é a eleição, que em alguns casos a eleição de CIPA ela toma um tamanho enorme, né? As empresas tentando desestruturar as CIPAs de alguma maneira, né? Porque tem a ver com a organização dos trabalhadores, né? Exato. Ou impedir a organização deles, né? Exatamente. É verdade. Você foi preciso agora, doutor. Realmente, às vezes eles tentam manobras para impedir que o cipeiro trabalhe, né? Porque o cipeiro ele está na linha de produção, então às vezes tem manobras para que eles não trabalhem, né? Para que eles não façam suas fichas de recomendações, né? Então assim, realmente... Para que eles não fiquem sabendo dos acidentes que acontecem, aí não chama, e aí, não coloca em ata, né? Fica tudo mais tranquilo para a empresa, né? Quando ela tem... trabalhadores de confiança numa comissão que é tão importante para todos no chão de fábrica, né? Exato. É mais uma parte, né, que a gente fala que precisa o trabalhador se conscientizar e se precavendo, né, se prevenindo, né, porque tem alguém lá para fazer esse trabalho preventivo. Sim. E esse trabalho preventivo tá bem estruturado, bem focado na composição da CIPA, né? Sim. Daí a importância, né? Exato. Nós vamos voltar aqui um pouquinho para a Operação Hipócritas, que é o nosso tema aqui, que é na deflagração dela, gente, só para a gente ter uns números aqui, como ela foi grandiosa, foi uma mega operação, né? Foram mobilizados mais de 200 agentes da PF em 20 cidades do estado de São Paulo. Eles cumpriram 52 mandados de busca e apreensão, 40 de condução coercitiva e 3 de prisão preventiva. O Ministério Público preparou um esquema que é para a gente entender melhor como é que funcionava, né, essa corrupção das empresas contra os trabalhadores. Vamos dar uma olhadinha. Então, doutor Marcelo. Vamos lá. Isso aqui foi tirado realmente da investigação da Polícia Federal e da denúncia do Ministério Público. Esse é o esquema que foi descoberto aí através dessa denúncia que nós fizemos, tanto pela Polícia Federal como o Ministério Público Federal. As empresas, né, elas, ou por meio de um advogado dela, né, do departamento jurídico dela, ou
especialmente por meio do seu médico assistente técnico, que eu mencionei no início, que participa ali diretamente das perícias, faziam esse contato com o médico perito judicial para cooptá-lo a entrar nesse esquema, entrar no esquema de corrupção. Qual é o esquema de corrupção? O esquema era de que o laudo pericial, de alguma maneira, favorecesse os interesses das empresas, daquela empresa mencionada. Então, ele tinha que, diante do esquema, ele fazia algum trabalho, alguma conclusão ali, para manipular o resultado do laudo pericial, para favorecer a empresa. Como eu disse, se o caso negar o nexo de alguma maneira, achar um caminho para se negar o nexo, a relação daquele trabalho com a doença sofrida, ou quando era impossível, fazer alguma anotação, um apontamento de que aquela lesão não reduzia a capacidade de trabalho, né? Porque você tira um desses dois elementos, você tira o direito do processo, você tira o requisito da estabilidade e você retira a indenização que aquele trabalhador teria direito de receber. Então, visto que ele vai ficar incapacitado para o trabalho dali em diante. Ele tem uma doença do trabalho, mas o laudo vai dizer que não, ou que se tem a doença, não causou sequela. Então, era esse o esquema, e aí dá uma maquiada. Era dessa forma aí, com as empresas. As empresas, em geral, não pagavam diretamente ao médico perito essa propina, né? Era passada ou pelo médico, ou pelo médico assistente da empresa, que é o contratado por ela, que participa, ou por um advogado também que fazia, às vezes, da empresa ali, contratado pela empresa. E esse foi o esquema que a Polícia Federal descobriu e que faz parte da denúncia do Ministério Público Federal. Em geral, para todas as empresas que aí a coisa de uma suspeita virou uma infeliz tragédia. É um grande negócio para as empresas, né? Porque a estimativa de prejuízo aos trabalhadores é de 30 milhões de reais, né? Isso era no começo, viu, Glória? No começo, esse gráfico é do começo. Foram fases da operação. Porque, para a surpresa, eu acho que até da própria Polícia Federal e do Ministério Público, a coisa foi se desdobrando e foi ramificando. A coisa era muito maior do que se imaginava no início, atingindo muitas empresas. De vários segmentos. De vários segmentos, metalúrgicos, de outros segmentos, de outras categorias. Então, a coisa tomou um corpo. Então, essa estimativa era no início. Hoje, eu acredito que seja muito mais do que isso. Isso demonstrou uma organização entre as empresas, né? Sim. Para prejudicar os trabalhadores. Exatamente. E que a gente está vendo que até a deflagração dessa operação, elas estavam tranquilas fazendo essa negociata. Fazendo esse trabalho. Esse esquema que a gente está vendo aí, que a Operação Hipócrise revelou, ela diante das investigações, ela funcionava pelo menos de 2010 para cá. Talvez até antes, mas as investigações pegaram de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Então, era muito tempo e com muita gente envolvida nesse esquema, até chegar mais especificamente ao tema de hoje, que seria o processo da Robert Bosch, para a gente tratar do assunto. Mas eu queria saber exatamente isso. Assim, o esquema em que a Bosch estava inserida é mais ou menos assim, ou tem alguma especificidade, alguma particularidade? É mais ou menos assim, mas tem, né, segundo consta no processo, a gente está falando aqui do que está público. Está público no processo em que houve a condenação da Robert Bosch em primeira instância. Ela ainda há a possibilidade de recurso, né? Então nós estamos alertando isso, que o processo não chegou ao seu final. Ela vai fazer o recurso, provavelmente. Mas segundo consta no processo, é isso que acontecia. Havia um contato do médico assistente contratado pela Robert Bosch, que fazia esse contato com o perito, né, para esse esquema de corrupção, para alterar o resultado do laudo e favorecer a empresa. O que se revelou, isso está no processo também, em relação a Robert Bosch.
de que... Porque o que a Polícia Federal fez e o Ministério Público Federal fizeram para chegar a esse ponto? A partir das denúncias, eles quebraram sigilo telemático, telefônico, bancário, né? Para saber o que estava acontecendo. E assim, essa quebra de sigilo e essas mensagens que chegavam de celular ou de e-mails revelou esse esquema grande entre empresa, por meio do seu assistente técnico, e o perito judicial. O que eles faziam? Eles trocavam mensagens para fazer o acerto do laudo, para que o laudo fosse apresentado na justiça de certa maneira, sem o conhecimento da parte contrária, sem o conhecimento do trabalhador, sem o conhecimento do juiz, óbvio, né? O laudo era apresentado quando havia esse esquema deflagrado lá dentro da empresa. O laudo chegava já com cartas marcadas, que a gente fala, é um jogo de cartas marcadas. Então, a quebra do sigilo demonstrou isso. Demonstrou que a Robert Bosch pagava um valor para o seu médico assistente contratado e que repassava esse dinheiro para o perito judicial, que concordava em entrar nesse esquema de corrupção. São vários peritos judiciais, pelo menos 8 é o que o processo diz, né? E então o dinheiro não ia direto da Bosch para a conta do perito. Entendi. A coisa era sofisticada, né? O próprio processo menciona isso. Para não deixar muito rastro. Para não deixar rastro. Né? Para se ter uma ideia, o que consta no processo é que a juíza fundamenta isso lá, isso está no processo. A Robert Bosch emitiu uma nota fiscal. Uma nota fiscal, o que ela fazia? Ela contrata o seu assistente técnico, ela já paga o assistente técnico para fazer a defesa dela na perícia normal. Mas se tiver esse plus, ou seja, se houver o acerto com o perito, para que ele receba, o dinheiro tem que sair do caixa da Robert Bosch. E é isso que está no processo. Então, houve, por parte da empresa e do médico assistente, a elaboração de um aditamento no contrato deles, em que, em alguns casos, haveria um chamado estudo bibliográfico, que seria um plus. Para aquele caso, o perito não ia agir de uma maneira normal, ele ia fazer algo a mais ali, algo a mais da parte técnica, mas isso era velado, né? As investigações assim demonstraram. Então, quando havia esse estudo a mais, que ele pediu, nesse caso tem um estudo, vou precisar do estudo. Aí a Robert Bosch pagava, emitia uma nota fiscal, esse dinheiro ia para a conta do médico assistente, e o médico assistente repassava para o perito o que a gente fala aqui, ficou demonstrado no processo, que seria a propina. Isso tudo que eu estou falando está no processo. Sim. E está documentalmente demonstrado. Sim. Há toda uma demonstração técnica da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para mostrar o caminho do dinheiro, para mostrar o caminho dos crimes cometidos de corrupção passiva, ativa e passiva, a possibilidade de menciona-se a falsa perícia, a manipulação de um processo. Crimes. Uma série de crimes que está dentro dessa operação. Então, esse é o esquema que você me perguntou, né? Sobre se tem alguma particularidade da Bosch. Então, havia esse requinte aí. E também, como se chegou a tudo isso também? Quando as investigações chegaram ao médico assistente da Robert Bosch, que estava muito demonstrado que o dinheiro passava ali, o Ministério Público Federal chamou, é isso que está no processo, para saber se ele topava, se o médico assistente da Bosch topava fazer um acordo de colaboração premiada, entregar a história, entendeu? E aí que se chega aos 86 casos. Então ele concordou de fazer um acordo diante das provas que eram irrefutáveis sobre ele, que a coisa passava por ele ali, e o dinheiro vinha através da gerência jurídica da Robert Bosch. Então, essa questão da emissão da nota, né? Tinha um gerente jurídico da Robert Bosch que fazia essa implementação formal, burocrática, né? Então,
e chegava a conta do perito judicial e depois do assistente técnico, depois na conta do perito. E aí ele topou fazer um acordo de colaboração premiada. Que a gente sabe que acontece isso em investigações da Polícia Federal e Ministério Público. A gente está vendo alguns casos, né, que aparecem esses casos, né, de corrupção que aparecem aí. Fez um acordo de delação, não é isso? Então é mais ou menos isso que ele fez. Ele fez um acordo para... O que era esse acordo? É para reduzir a pena dele. Atenuar a pena dele. E uma colaboração mesmo. Fez uma colaboração. E aí ele entregou para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal a lista dos processos em que houve a prática. Que são esses 86. Que são esses 86 que apareceram no processo. Então, por isso que chegou a esse ponto de... Tem chance de ter mais ou para nesses 86? Olha, no processo nós estamos falando de 86. A chance de ter mais? Eu acho que até tem, mas não dá para a gente afirmar isso aqui. A gente afirma o que está no processo. Isso foi o que ele entregou. O que ele entregou. Tá. Uma perguntinha, doutor. Em relação às pessoas que foram citadas, teve alguma prisão? Alguém foi preso? Na primeira fase foram decretadas prisões. O perito judicial, aquele primeiro que a gente mencionou, que meio que monopolizava as perícias judiciais daquela montadora, ele chegou a ser preso. Houve sequestro de bens dele, bloqueio de patrimônio, né? Teve um outro perito judicial que também foi preso. Tem outros peritos que foram presos. Eu não sei se eles seguem presos ou não, porque existe a investigação, ela vai para um campo criminal. Nós estamos falando de um processo da Bosch aqui, que é um processo trabalhista, uma ação civil trabalhista, né? Então, os processos criminais todos estão em segredo de justiça ainda. Os processos criminais, né? O da Bosch, houve a abertura do sigilo a partir da sentença que foi proferida da juíza da primeira vara do trabalho de Campinas, que ela liberou, ela afastou o sigilo, então o processo ficou público. Então isso a gente pode falar porque ali está... Quer dizer, deve ser a ponta do iceberg. A ponta, né? Mas, respondendo ao que você me perguntou, né, tem muitas pessoas envolvidas e os processos criminais ainda estão correndo, tramitando na Polícia Federal, na Justiça Federal, digo melhor, e tem várias pessoas lá, certamente serão punidas em relação às práticas dos delitos que elas cometeram. Tá bom. Eu queria que o senhor explicasse aqui, porque a Polícia Federal, sempre que ela deflagra uma operação, tem sempre um nome, né? Um nome peculiar, né? E agora... Ficam famosos, né, os nomes. Isso, ficam sempre ligados ao tema e pertinentes, né? E essa operação, a Polícia Federal denominou Operação Hipócritas. Explica pra gente. Por dois motivos. Né? Quando a gente fala aqui sobre isso, a gente falou até eu falei, né, de tragédia, é de uma infelicidade tudo isso que nós estamos falando, né? Porque, sim. Mas assim, o nome realmente veio a calhar, porque por que a Polícia Federal e o Ministério Público trataram esse assunto como uma operação Hipócritas? Primeiro pelo fato de que os médicos, qualquer que seja o médico que se forma, que vai prestar esse serviço de medicina, né? Ele presta um juramento e o patrono da medicina é um grego, né? Conhecido Hipócrates. Né? Eu não vou tecer maiores, mas assim, é o Hipócrates, que é o patrono da medicina científica, é conhecido como o precursor da medicina, né? Que é esse Hipócrates. Então o nome já é sugestivo. Mas para além disso, por que ela chamou também de hipócritas? Podia chamar de Hipócrates, né? Não, ela chamou hipócritas por quê? Porque na troca de mensagens, de tudo isso que nós estamos falando aqui, de acerto de propina, de acerto de laudo para favorecer a empresa, você troca esse termo aqui, muda essa palavra, ou diz que não tem, diz que é degenerativo, diz que essa doença é assim, assado, né? Então, essa troca toda disseminada, que o pano de fundo dela envolvia a corrupção, nas mensagens trocadas, eles conversavam sobre o ambiente do país na época, sobre a situação política do país na época. Nós estamos falando de 2013, 2014, né?
que o país vivia uma efervescência política muito Sim. grande, né? Aqueles movimentos de rua, Sim, que todos sabemos o que virou. Então, apareciam eles nas mensagens, falando, vou citar, não é textualmente, mas tem que prender todos esses políticos mesmo, porque esses políticos têm que ser presos, esse bando de corrupto, falando do ambiente político, falando do cenário político do país. Como se tivesse só lá a corrupção. E eles ali tratando de corrupção em processos judiciais. Tá. Né? Numa hipocrisia. Numa hipocrisia total. Então, por isso que a Polícia Federal tratou e denominou como Operação Hipócritas. Da hipocrisia das pessoas que falam da corrupção do outro e não olha para o que ele está fazendo. Muito interessante. E agora eu quero saber o seguinte, essa operação ela foi bem abrangente, né? Mesmo no início, agora deve ter se estendido ainda mais, né? Aqui na região metropolitana de Campinas e na base aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, ela chegou a Americana, Hortolândia, Indaiatuba, Paulínia, Sumaré e Valinhos. Em que estágio ela está nesse momento? Há processos, como eu disse, diversos processos ainda em curso, criminais, contra as pessoas que praticaram esses crimes. Esses processos estão em segredo de justiça ainda, né? Essa ação que nós estamos falando da Robert Bosch foi uma ação que o próprio Ministério Público do Trabalho, quando ele obteve as informações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, aí ele ajuizou a ação na Justiça do Trabalho pedindo reparação aos trabalhadores, que é uma ação coletiva, uma ação civil pública, e o sindicato, por ser denunciante do fato, né, que denunciou isso, que descobriu essa história, vem participando dessa ação desde o início. Então o Ministério Público já avisou o sindicato e o sindicato vem participando dessa ação coletiva que envolve a Robert Bosch. Mas outras empresas, nós estamos dizendo, né, metalúrgicas e da nossa base e de outras, estão envolvidas em investigações ainda em processo. Então, nós não podemos mencionar aqui nomes, assim, por conta do segredo de justiça, né, que há implicações para nós, mas que nós teremos desdobramentos, que isso provavelmente vai alcançar outras empresas também, seja em ações coletivas ou em âmbito criminal. Tá nesse momento aí. Então ainda tem bastante coisa para tem bastante coisa. Para acontecer. A ação da Robert Bosch, essa ação civil pública, foi ajuizada em 2022. Então saiu a sentença de primeira instância agora no final de 2024. Mas agora o processo ainda tem uma tramitação em tribunal. Como a gente disse, a Robert Bosch deve recorrer. E então ainda vai demorar um tempo ainda. Mas se tiver outros desdobramentos e que envolvam outras empresas, trabalhadores de outras empresas, o sindicato, quando puder, vai estar fazendo essa conversa, esclarecendo os fatos para os trabalhadores. É isso que a gente pode fazer, mas teremos sim novidades em relação a outras empresas. A gente já sabe disso. Eu estou falando isso, eu já passo a bola para você, Maria. Eu estou falando isso porque alguns trabalhadores, alguns internautas aqui mandaram para a gente algumas indignações, algumas perguntas, né? Então, um deles perguntou assim: será que é só a Bosch nesse esquema? Então, respondendo, não, né? Não. Tem muita empresa grande aí também envolvida, e quando a gente puder, nós vamos abrir esse canal aqui para estar avisando os trabalhadores. Tem coisa grande para sair ainda. Uma pergunta: tem jeito de alguma empresa ou outra se esconder, assim, fugir desse holofote que a Bosch... Tem. Não é que tem, vamos lá. Pode ser, né? A gente tem algumas informações de que algumas empresas que já foram procuradas pelo Ministério Público já estão tentando fazer essa reparação por meio de um acordo com o Ministério Público,
Porque o Ministério Público tem essa prerrogativa, quando ele não fez esse acordo com o perito para entregar, né, o assistente técnico, ele pode, diante dos fatos, chamar uma empresa no Ministério Público e propor um acordo, um termo de ajuste de conduta, por exemplo, o TAC, a gente chama. E que ninguém vai ficar sabendo. Pode ser que alguma empresa tenha procurado, a gente tem informações de que empresas já foram procuradas pelo Ministério Público para tentar fazer esse termo de ajuste de conduta. E aí não é difícil de entender que as empresas não querem o holofote, né? Não querem aparecer. Sim. Então pode ser que em algumas delas que tenha havido prova de que aconteceu o esquema também, até da nossa região, que já tenha eventualmente feito um acordo direto com o Ministério Público, mas esse acordo, o Ministério Público ali é fiscal da lei, ele atua em favor da sociedade. Então ele pode ter feito alguma coisa em relação a isso já, que o sindicato ainda não está sabendo, né? Por estar em sigilo. E talvez nunca fique sabendo. Mas para ter uma reparação aos trabalhadores. Eu acho que o importante é que o trabalhador seja reparado, assim, o mais importante. Mas a gente queria saber também, né? O holofote, ele é bom porque, assim, muitas vezes o trabalhador não acredita, né, que a empresa em que ele trabalha e que ele tenha tanto vínculo, né, e ele espera tanto, às vezes ele não acredita, né? A gente recebeu aqui indignações assim, tô pasma, não acredito, Mas né? como a gente ficou sabendo, então o holofote, ele é um momento importante de tudo isso, que é o momento em que as coisas vêm para a mesa, vêm às claras, quer dizer, todo mundo tem contato com essa realidade, com essa verdade, né? Porque muitos têm muita dificuldade, né, de acreditar que aquela empresa preocupada com o próprio lucro relega a vida, a saúde, a segurança. O ambiente do trabalhador hoje, o ambiente que o trabalhador está inserido hoje, ele é moldado para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta em família. Então, é por isso. Entende? Por isso que ele não vai acreditar, ou às vezes ele não acredita. A importância desse sindicato, a importância e a seriedade desse trabalho que está sendo feito do departamento jurídico do sindicato, mostra, passa confiança na vericidade de tudo que está sendo colocado aqui. Entendeu? De tudo que a gente está falando, na verdade. Então, assim, fica difícil para o trabalhador acolher isso, sendo que o ambiente que ele está inserido mostra outra coisa para ele. E a gente fala isso, né? Quer dizer, o sindicato, ele distribui jornal para a categoria, ele distribui o jornal específico. O sindicato vai para a rua, faz mobilização no INSS, naquela história de mudar o B91 para o B31, denuncia isso no 28 de fevereiro, que é o dia da Lerdorte, denuncia no 28 de abril, faz que é o dia das em memória às vítimas de acidente de trabalho. Quer dizer, o sindicato fez uma revista, né, há um tempo atrás, explicando e explicitando a realidade, né, quer dizer, é um trabalho que não é de hoje, né, é um trabalho que mesmo assim ainda tem alguns trabalhadores que resistem, né? E quando você vê a materialidade se consumar, você vê isso, né? Nós tivemos contato com esse processo da Robert Bosch, de você ver as trocas de mensagens, onde passava o dinheiro, sabe? Você vê um processo que você atuou como advogado, e aí você perceber que a sua impugnação ao laudo, que as suas manifestações de nada iam adiantar, que aquilo estava tudo combinado. Contaminado, né? Isso não é só o sindicato, o advogado do sindicato, né? Quer dizer, tem os advogados que foram procurados pelo trabalhador individualmente. Sim, né? tem trabalhador com advogados particulares, né? Que não tiveram sequer assistência de um departamento de saúde, que é o nosso caso, né? E do nosso médico, do nosso engenheiro participando das perícias, meio que inconformado ali com os resultados, mas a gente ia ali batalhando processualmente. E aí você vê a quebra do sigilo ali e as trocas de mensagens entre eles, para que a conclusão do laudo fosse de uma determinada maneira, de nada adiantava a nossa impugnação. Aquilo realmente era um jogo de cartas marcadas para aqueles casos.
E aí não estamos falando de um jogo, né? Estamos falando da vida dos trabalhadores, né? Sim. Da saúde deles. Trabalhadores foram demitidos, lesionados, com sequelas gravíssimas. Que dificilmente conseguirão trabalhar, Né? ainda que seja por conta própria. A sequela física acarreta a sequela psicológica. E o trabalhador E adoecido. o sofrimento dos trabalhadores. A gente via ali no processo o sofrimento deles e a situação combinada. Sendo tratada daquela Então, forma. daquela forma. Isso, você via assim, as conversas entre eles, é uma coisa que choca a gente. Então, talvez as empresas, respondendo o que você falou no início, pode ser que alguma empresa está tentando tirar o foco disso, né? Não aparecer tudo isso, né? Que é muito triste, né? No final das contas. Sim. Essa condenação nem de longe é um fato para os trabalhadores comemorarem, né, gente? Exato. Nem de longe, né? Porque ela só mostra que é o tamanho, né, disso, e que a gente talvez descubra, talvez não descubra nunca, mas que o trabalhador sofre, procura ajuda, fica desprotegido, fica... E o que é mais refém, triste, né? é que eu ia complementar que o Dr. Marcelo falou. O trabalhador, o adoecido, ele não adoece sozinho. Ele tem uma família. Ele perdeu o emprego. Né? Então, ele adoeceu financeiramente. Né? Ele tem uma família. Aquela família deixou de ter aquele pai, aquela mãe que são provedores ali. E aquilo ali debilita psicologicamente aquela pessoa. Então, assim... Deteriora relações, né? Não só familiares, né? Eu imagino que amizades, né? Então, eu penso assim que... Olha, realmente é triste essa situação. É que nem você falou. Não é... nós não estamos fazendo aqui um depoimento feliz. Não. É muito triste. Teve um caso, acho que vale a pena citar, um caso de um trabalhador que depois que deflagrou, que nós trouxemos à tona, então... informando a categoria sobre isso, um trabalhador veio aqui no sindicato, no departamento jurídico, e o nome dele estava na lista dos 86. O trabalhador ficou com os olhos cheios de lágrimas, assim, conversando com a gente. E uma coisa que chamou a atenção foi que eu tinha certeza, doutor, que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa me tocava que tinha alguma coisa. Quando o senhor chamou aqui para conversar, nas palavras dele, né, eu tinha certeza que tinha alguma coisa. E aí ele falou, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não passo na frente da empresa. E quando eu passo, eu me sinto, me dá um... Fica suando, ele passa mal, ele tem calafrios, assim, sabe? Ele fica... Deve ter taquicardia. Ele falou desse jeito pra mim, então você vê que isso mexe com a vida dele e da família dele. Ele nem mora mais aqui em Campinas. Mas é um trauma. É um trauma que ficou. Então, quando você avisa ele que o processo dele foi manipulado e que aquela perícia, que ele perdeu o processo, foi um jogo de cartas marcadas, ele veio com essa informação para nós. Então, isso chama atenção. Eu imagino que finalmente a verdade, né, da dor, do adoecimento veio à tona, né? Esse é o holofote, né? Porque o holofote mostra isso e mostra a verdade dos trabalhadores, né? Que muitas vezes é uma verdade encoberta, relegada, né? Então, não é só trazer a culpa, mas trazer também a verdade dos trabalhadores, a justiça, né? Ainda que não seja a justiça esperada, né? Sim. Porque a gente está falando aqui de 2 milhões e aí tem um trabalhador ou um internauta aqui que ele fala o seguinte, nossa, 2 milhões é pouco, é um dia de faturamento da Bosch. Então a gente vê que a justiça não está ainda sendo feita, né? Sim. Como deveria. Com certeza, Glorinha, porque a Bosch é uma empresa que ela fatura bilhões, né? Não é de reais, não é de dólares, são bilhões de euros, né? E essa planta de Campinas, ela é responsável por uma boa porcentagem desse valor, né? Então, realmente, é muito pouco, né? Eu acho assim que a justiça por esses trabalhadores está sendo feita, mas eu acho que tem aquele sentimento de que realmente poderia ser muito mais. É uma justiça mais moral, né, do que patrimonial, exato, né, gente? Porque não é uma indenização, assim, que... Sim, e na verdade, assim, até complementando, porque quando eu disse que a Robert Bosch provavelmente vai recorrer, eu estou dizendo que vai recorrer porque a gente acessou o processo e ela já apresentou
processualmente o que chama de embargos, que é um pedido de esclarecimento de alguns pontos lá, né? Ela discorda de algumas De alguns pontos, ela está pedindo esclarecimentos do próprio juízo que julgou, né? E provavelmente depois desse julgamento dos embargos, ela deve apresentar um recurso para o tribunal, que é a segunda instância, que isso vai ser discutido em âmbito do tribunal. Mas, até para adiantar para os trabalhadores, e respondendo, é pouco, nós achamos que pela gravidade do fato, pela quantidade de trabalhadores lesados, pelo porte financeiro da empresa, por todos esses motivos, que a condenação, apesar de ser extremamente importante, porque ela é didática, a condenação por si só, ela representa uma importância muito grande, mas nós entendemos que o valor da indenização foi um pouco acanhado pela justiça. Né? Diante então, de tudo isso. Diante de tudo que nós estamos falando, da gravidade do que nós estamos tratando. Então, o sindicato já apresentou um recurso para aumentar os valores. Porque a gente acha que 2 milhões é realmente, para o porte da Robert Bosch, muito pouco, diante de tudo que nós estamos falando. Então, nós já entramos com um recurso para o aumento dos valores, tanto de indenização por dano moral coletivo, como para a reparação dos danos morais individuais dos trabalhadores que foram lesados. E o Ministério Público deve seguir o mesmo caminho, porque nós estamos juntos no processo. E manda um recado, né? Sim. Porque o coração das empresas, do patrão, está no bolso. Entende? Eu acho assim que é impagável. Porque tem pessoas, desses 86 trabalhadores, que sofreu, tá com problemas psicológicos, sofreu de uma forma que eu acho que não tem preço, mas nenhuma, nós precisamos aumentar esse valor. Recupera, né? Realmente. Saúde do trabalhador não tem preço, mas não tem preço, nesse caso, para a empresa, é isso que ela falou, dói no bolso, tem que ser. Eu acho que daí manda o recado para as outras que estão na mesma prática. Dói na imagem e dói no bolso. Exato. Né? Gente, nós estamos aqui com o tempo já bem estourado. Então eu vou pedir para que vocês façam algumas considerações finais para a gente ir encerrando por aqui. Quem tiver, os trabalhadores que tiverem mais dúvidas, eles vão encaminhando para a gente vai encaminhando para vocês. Tá bom? Então, doutor Marcelo, fica à vontade para... Rapidamente, avisar os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicas para confiar no sindicato, se associar à entidade, né? Se associar à entidade sindical, porque o sindicato está para defender os trabalhadores, né? Sim. Então, nós vamos atuar nesse sentido sempre. Então, eu acho que o recado é esse. E novidades, informações ou esclarecimentos para além do que nós estamos conversando aqui, nós temos plantões de atendimento do departamento jurídico, tanto na sede de Campinas como nas sedes regionais, todas plantões de atendimento para tirar dúvidas, né? Mesmo o advogado que procurou o trabalhador, que procurou um advogado particular lá atrás, se quiser, o sindicato presta as informações necessárias. Esses trabalhadores estão sendo beneficiados por uma ação coletiva que o sindicato está envolvido. Ele pode sim conversar com o advogado dele para tirar as dúvidas, que é uma prerrogativa que ele tem, mas nós estamos aqui à disposição para prestar essas informações. Para esses trabalhadores. Isso, eu acho que o recado é esse. Combinado. Maria Angélica. E eu gostaria de falar para os trabalhadores da Bosch, né, que tiver com ação, né, que for da forma de lesão ocupacional, e que entre em contato com o nosso departamento jurídico, né, que também o Dr. Marcelo acabou de falar, está à disposição. Se não conseguir, entre em contato com os diretores que estão dentro da fábrica todos os dias. Nós vamos encaminhar toda dúvida, né, para o nosso departamento jurídico, buscar tirar todas as dúvidas que forem necessárias. E falar para os trabalhadores que a gente tem que se unir. A gente tem que se unir, tem que ficar sócio. Uma luta de classe. Exatamente. Né? Para fortalecer o nosso sindicato. O nosso sindicato, ele trabalha sim. Hoje, esse dia, essa reunião que nós estamos fazendo aqui agora,
É para mostrar isso, é para mostrar o trabalho do sindicato, Coletivo. o trabalho coletivo tem sido feito sim, né? E isso é um presente para os trabalhadores, e saber que nós estamos do pode lado. contar com o Exatamente. Esse sindicato tem recebido, principalmente nós, diretores da BOD, a gente tem recebido muitas denúncias. Tem um canal de denúncia, né? Ninguém vai saber quem você é. Você pode ir lá denunciar, falar o que precisa ser dito, ninguém vai saber o seu nome. Esse canal de denúncia é importante você explicitar, porque é um canal no nosso site, né? No site do sindicato. As empresas não ficam sabendo, né? Não, ninguém fica nós vamos sabendo. ali, Não a partir tem da denúncia, identificação nenhuma, não tem como rastrear, não tem absolutamente nada. Pronto. É sigilo absoluto. Entrou no site do sindicato, tem lá um campo que chama Fale Conosco, em que a gente consegue identificar e responder, porque às vezes o trabalhador precisa de uma resposta. Mas quando ele quer fazer uma denúncia e ele não quer ser identificado, tem o campo de denúncia que é sigiloso. Nem então, deixa contato, são nada. vários caminhos para entrar em contato com o sindicato e não ficar sozinho, né? Exatamente, é isso aí, gente. Então nós vamos concluindo aqui, encerrando. Foi um bom bate-papo. Eu espero que a gente tenha mais momentos como esse para trazer para os trabalhadores, né, esclarecimentos, reforços, né, para que ele não está sozinho, né, e que a gente volte aqui com mais assuntos. Tá bom? Bons assuntos. Com bons assuntos, que a gente agora traga assuntos dos quais a gente se alegre, né? Sim, junto sim. com a categoria. Bom, então, se você é um dos trabalhadores prejudicados ou conhece alguém nessas condições, procure o sindicato. Nos dias e horários que a gente vai mostrar aqui embaixo, a gente vai deixar disponível aqui para vocês. Então, todas as dúvidas, compareça aqui à sede central. Nós encerramos aqui essa edição do Metalcast, mas você pode continuar conosco pesquisando este e outros assuntos no nosso site www.metalcampinas.org.br e também nas redes sociais Metal Campinas. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.